Oi, queridos! Tudo está bem planejado no meu site. As aulas são sequenciais. Para fechar o ciclo PH, quero te trazer um PEGA, uma maneira diferente de trabalhar, que é a diluição e o pH. A FUVEST, há uns anos atrás, veio com essa questão. Ao tomar 2 copos de água, uma pessoa dilui seu suco gástrico de pH 1 de 50 para 500 mililitros. Qual será o pH resultante? Interessante. Estamos vendo que o pH original, sendo igual a 1, corresponde a uma acidez total. O nosso suco gástrico ele é constituído principalmente de ácido clorídrico, que ao se ionizar produz H+, e num grau de ionização bem elevado. Quanto maior for o grau que ioniza as moléculas, maior quantidade de H. E, consequentemente, o Kc, que é a constante de concentração, no caso de ácido, que chamaremos de Ka, será um Ka elevado. Quanto maior for o grau de ionização, maior a quantidade de H, maior será o Ka. E menor será o pH. Essas são as comprovações que queremos mostrar nessa aula. Completando a ideia, o H vai se aboletar na água, fazendo uma ligação, recebendo uma ligação dativa do oxigênio da água, formando o H3O+, e deixando o cloro na forma de cloreto. Então fica ionizado. Qual é o grau, qual é a quantidade percentual? Uns 90%. E a constante de concentração, que relaciona quem está à direita, que é a quantidade de H+, a quantidade de Cl-, sobre a quantidade de HCl, chamamos a isso de constante de ionização ácida. Ora, se a constante de ionização ácida ela é diretamente proporcional à quantidade de H, quanto maior a quantidade de H, maior o numerador, maior a constante de ionização. Então, a força do ácido se caracteriza pela quantidade de H+, revelada pelo grau de ionização, revelada pela constante de ionização. E o pH? O pH, como se trata do logaritmo do inverso da quantidade de H, existindo, nesse caso, uma quantidade de H alta, vai fazer com que o pH seja baixo. Mais um sinal de acidez de um ácido forte. A acidez de um ácido forte, como o ácido clorídrico no suco gástrico, é um pH igual a 1. Ora, pH igual a 1 corresponde, como nós vimos, que a concentração de H+, corresponde a quanto? Corresponde a 10 elevado a menos pH. Se o pH é igual a 1, o expoente da base 10 é 1, negativo, que corresponde a 0,1 mol por litro. Estas são as grandezas bem claras para fechar o assunto. O suco gástrico tem esse pH, o suco gástrico tem esta concentração hidrogeniônica. Num volume de quanto? De 50 ml. Ao tomar água, você vai estar diluindo o suco gástrico. Ao diluir o suco gástrico, o que acontece? Ao diluir o suco gástrico, a concentração aumenta ou diminui? Vimos lá atrás, tudo isso é uma revisão, de que a constante de ionização, que no caso é Ka, corresponde a alfa ao quadrado m. E daqui surgiu a lei da diluição. Qual é a lei da diluição? A lei da diluição trata bem do seguinte:
O fato de beber água, você estará diminuindo a molaridade. A concentração da solução, a quantidade de ácido num volume maior, se torna a mesma. A quantidade do ácido é a mesma. Como o volume aumenta, diminui a molaridade, dilui. A diluição provoca o quê? A constante de ionização, ela é fixa. Ela é fixa por quê? Porque é uma constante. A constante, se não mexer na temperatura, a constante é constante. Então, teremos que admitir que se houve diminuição da concentração pela adição de solvente, água, o que vai acontecer na prática? Vai acontecer um aumento do grau de ionização. O grau de ionização cresce pela diluição da solução. Muito bem, então nós que tínhamos um alfa, vamos chutar 90%, o que acontece com o alfa? Vai para 95%, vai aumentar o grau de ionização, proporcionalmente a quanto aumentou, a quanto diminuiu a molaridade. É a lei da diluição. Bom, mas vamos ao nosso problema. O nosso problema é, partindo de um pH igual a 1, para quanto que vai o pH? Esta situação, um tanto inédita nas questões que fazemos, coroa todo esse meu esforço de ser útil para você, ao seu dispor. Muito bem, para isso então vamos lembrar que quando se trata de diluição, qual é a regra da diluição? A regra da diluição é considerar a concentração da primeira solução pelo seu volume, que é igual à concentração da solução diluída pelo seu volume. Então, vejamos, o que vai acontecer com o volume da solução? O volume de 50 vai passar para 500, vai aumentar 100 vezes. Consequentemente, a concentração, que é M1, vai passar para quanto? Vai passar para 100 vezes menos. Aumentou de 100 o volume, diminuiu de 100 a concentração. Agora, é 100 o meu aumento? Não, é de 10. Se o volume vai aumentar 10 vezes maior, a concentração vai ficar 10 vezes menor. Fazendo de cabeça, como a gente fala, se a solução do suco gástrico é 10 na menos 1, para quanto que vai agora? Vai ficar 10 vezes menor. 10 vezes menor, como é que eu expresso? É 10 na menos 1 dividido por 10. 10 na menos 1 dividido por 10 vai dar 10 na menos 2. 10 na menos 2, como é que é a história do expoente? O expoente não é o pH. Se passa para 10 na menos 2, para quanto que vai ser o novo pH? Vai ser 2. Bom, mas calma aí, nem todos fizeram tão rápido. Então, vamos diminuir a velocidade e vamos repetir. A solução inicial, vamos dizer que aqui está o espaço do suco gástrico. Nós temos o volume 1, que corresponde a 50 mililitros. E a concentração, claro, concentração. pH, meu querido, pH não é concentração. O pH é o logaritmo negativo da concentração. O pH é uma maneira de expressar a acidez e a basicidade. Concentração é a potência, que é em mol por litro, expressa pela letra M de molaridade. Se isto foi o suco gástrico, o que aconteceu agora? Pela adição de água, tomar água é bom para tudo. Inclusive para diminuir a acidez, diminuir aquela acidez exagerada que provoca em algumas pessoas aquela azia desagradabilíssima. Se o volume era de 50 e passou para 500, foi colocado 450 ml.
passou então para um volume 2 de 500 mililitros. Passando para 500 mililitros, qual é a nova concentração? A concentração hidrogeniônica de 1 passou para 2, que é interrogação, quanto será? Oh, meu Deus! Se aqui você multiplicou por 10, se aqui você multiplicou por 10, aqui você vai dividir por 10, porque esse aqui se trata de um fator multiplicativo. Aumentou um, diminuiu o outro. A concentração número 2, a concentração hidrogeniônica número 2, corresponde à concentração hidrogeniônica inicial vezes o volume inicial sobre o volume 2. Passa o volume 2 para baixo. O volume 2, que é de 500. Então, nós teremos exatamente 10 na menos 1, multiplicado por 50, dividido por 500. O que vai me dar, então, como previmos de cabeça, que isso, então, nos daria, a divisão aqui vai sobrar 10, subindo 10 na menos 2. Se é verdade que o pH é o expoente da base 10, a base 10 é reveladora do pH. Ora, se a base é 10, e se trata de concentração de H+, esse 2 é o pH. O pH passou para quanto? O pH passou para 2. Lembra? Esta foi a dica que eu explorei na aula anterior, na aula 403,1. Nós dissemos a informação do pH sendo o expoente. Portanto, a resposta será B, B de Bosque. Bosque, ao seu dispor.